Vai estendendo as suas mãos agora para o nosso pregador, o André Cobete. Sim, Senhor Jesus, nós te entregamos esse filho que nesta noite vai trazer a tua palavra, Senhor. Que ele seja, Senhor, boca de profeta, Senhor, nessa noite. Que ele traga tudo aquilo, Senhor, que brotou no seu coração, Senhor. Usa-o, Senhor, como canal de graça. Por isso vem, Espírito Santo, com os dons e os carismas sobre esse teu filho. E pela intercessão de nossa padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora, rezemos por ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado. Com a mão no coração, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu abro o meu coração Eu abro o meu coração para que tu possas reinar. para que tu possas reinar. Com a mão na sua cabeça, diga: Espírito Santo, Espírito Santo, ilumina minha mente, ilumina minha mente, para que eu possa entender para que eu possa entender tudo aquilo que o Senhor vai falar. tudo aquilo que o Senhor vai falar. Com a mão no seu coração, diga: Pai Santo, Pai Santo, Pai amado, Pai amado, Pai querido, Pai querido, eis-me aqui para te servir. te servir. Maria, passe à frente Maria, passe à frente e pisa a cabeça da serpente. e pisa a cabeça da serpente. São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, nos defendei-nos. nos defendei. São Padre Pio, São Padre Pio, rogai por nós. rogai por nós. Amém. Amém. Meus irmãos, com uma alegria que eu estou aqui de volta hoje no grupo de oração, com chuva, né? Uma bênção de Deus. E no momento que, quando eu cheguei no grupo, que nós estávamos rezando, né? A visualização que o Espírito Santo me mostrou foi a água caindo sobre todos nós. E sabe quando a criança, quando fica cheia de lama, e aí a mãe vai lá e primeiro dá uns tapinhas, né, na criança abençoada. Minha mãe fazia muito isso comigo. E depois vai no chuveirinho e vai como se estivesse lavando o carro, né? E vai limpando aquela criança toda suja de barro. A visualização que o Senhor me mostrou foi essa: a água do Espírito Santo caindo sobre todos nós e lavando essa lama. Essa lama é a lama do pecado. Então nós sairemos daqui diferente de como nós entramos. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso. Bom, quem não me conhece, meu nome é André Gobete, eu participo do grupo de oração Profetas do Altíssimo, lá na paróquia São João Batista do Braz, que é toda sexta-feira. E há 16 anos eu exerço o ministério de pregação, no qual o Senhor me chamou. E estou aqui hoje pregando com vocês. É uma alegria quando a irmã me chamou para... Era para ter sido 2 semanas atrás, né? Teve um probleminha, né, familiar, graças a Deus está bem, né? Louvado seja Deus. E eu também quero agradecer também pela vida do meu irmão aqui, né? O Renan que está aí. Né? Deus abençoe você, viu, irmão? E aí quando ela me passou o tema, né? Vós sois filhos de Deus, rompem com o pecado e amai o seu próximo. Então essa carta de João, ela é uma carta muito profunda. Depois eu peço que vocês em casa mergulhem versículo por versículo nesta carta, nessa primeira carta de João, né? Ele é muito profundo, ele é muito... João, ele tinha isso. Quando você lê o Evangelho de João, ele era muito detalhista, ele era muito profundo. E a carta de João, né, a primeira, a segunda e a terceira, ela é muito profunda, né? O apóstolo do amor. É aquele que, na última ceia, ele deitou sobre o coração de Jesus e ouviu o coração de Jesus bater. É o apóstolo amado. Então hoje é esse tema que o Senhor fala, né? Vós sois filhos de Deus, rompei com o pecado e amai o vosso próximo. Então eu convido você a pegar 1 João, capítulo 3, versículos do 1 ao 24. Carta de São João Apóstolo, né? 1 João, capítulo 3,
versículos do 1 ao 24. Enquanto vocês vão pegando aí, eu sempre gosto de, quando eu entro nessa paróquia, olhar essa pintura magnífica aqui, que é uma réplica da pintura do julgamento final da Capela Sistina. E aqui é Mateus 28. Então, quando você começar a se perguntar, né, como que eu estou caminhando? Quando você vir aqui adorar Jesus, olhe para essa pintura e você olhe. Aonde eu estaria hoje se o Senhor me chamasse? No julgamento particular, porque quando nós morrermos, nós estaremos diante do Senhor. E ali Ele vai nos julgar. Bom, hoje eu me confessei, né? Graças a Deus, então estou aliviado. Mas é justamente para nós termos essa meditação, junto com Nossa Senhora. Amém? Vede que manifestação de amor nos deu o Pai, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação, seremos semelhante a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo aquele que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Mas sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. Nisso são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tudo o que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que não amemos uns aos outros, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão. É porque o matou, porque suas obras eram más, ao passo que a do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Não sabemos que passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto reconhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós. E nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. Se alguém, possuindo os bens deste mundo, vê seu irmão na necessidade, ele fecha as entranhas, como permaneceria nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas com ações e em verdade. Nisto saberemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos nosso coração. Se o nosso coração vier a nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus, e tudo o que lhe pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Este é seu mandamento, crer no seu Filho Jesus Cristo e amar uns aos outros, conforme o mandamento que ele nos deu. Aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto reconhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Meus irmãos, estas são palavras do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Veja, é um capítulo muito intenso. Então, eu vou pegar parte por parte para nós
meditarmos naquilo que o Senhor quer nos falar hoje, né? Somos filhos de Deus. Então ele já fala, vede que a manifestação do amor do Pai, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Então, como que nós nos tornamos filhos de Deus? Pelo batismo. Eu fui batizado no dia 10 de junho de 1984. Vixe, falei minha idade. O peso da idade, né? Uma gravidade fez meu cabelo cair. Mas assim, preciso achar onde está. Está perdido em um canto lá em casa. Mas eu vou achar a minha certidão, a segunda via de batismo, e vou mandar colocar num quadro para que todo dia eu olhe e veja o dia que eu nasci para Deus. Porque quando nós somos batizados, espero que vocês saibam o dia de batizado de vocês, né? Não estou falando que vocês vão lembrar, mas vocês têm que saber. O meu foi 10 de junho. Naquele dia, os seus pais, os meus pais, os seus padrinhos e os meus padrinhos, diante do padre, né, ali, o padre batizando, o padre disse, André, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Derramou ali água, pôs um pouquinho ali de azeite, né, o óleo sagrado no peito, na testa. Aí acendeu a vela ali no Círio Pascal. Toda aquela cerimônia maravilhosa do batismo. Ali eu nasci para Deus. Ali eu me tornei, né, oficialmente filho de Deus. Eu fui introduzido na família de Deus. Ali o pecado original foi apagado e os meus pais e os meus padrinhos testemunharam diante do Senhor, né, apresentaram diante do Senhor para que eu me tornasse um filho dessa família maravilhosa e do corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então ele está falando que nós somos filhos de Deus. E Jesus vai dizer, né, Abba, Pai, Papai. Porque até então, no Antigo Testamento, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, diante da arca, e ele falava bem baixinho ali o tetragrama sagrado, que é o nome no qual Deus se revelou a Moisés. Então você imagina, ele entrava diante do Senhor da arca e falava bem baixinho, uma vez por ano, o tetragrama sagrado, que é o nome de Deus. E algumas traduções, né, a pedido da doutrina, da Santa Doutrina Católica, né, da Congregação da Doutrina da Fé, pediu que não falasse o nome do Senhor. Né? Algumas traduções, eu não vou falar o nome, porque o nome do Senhor é sagrado. Por isso que eu chamo Senhor, né, El Shaddai, né, Jesus Cristo, no qual Ele nos permitiu falar. Então não vou falar, mas algumas traduções, por exemplo, essa minha Bíblia, que é a Bíblia de Jerusalém, essa tradução ainda tem o nome do tetragrama sagrado do Senhor. Né? E, infelizmente, tinha isso é um erro litúrgico, que as pessoas cantavam, né? Santos, e aí, a pedido da CNBB, foi solicitado que não se cantasse, porque o nome de Santo dos Santos é sagrado. Então aqui nós nos tornamos filhos de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, Jesus nos torna, né, não só nosso Senhor, mas também nosso irmão. E aí, diante da cruz, Ele nos dá uma mãe maravilhosa, que é Nossa Senhora. Então veja como que Deus, no seu infinito amor, quando Adão e Eva caíram no pecado, Ele preparou a nossa salvação através da Virgem Maria, para que nós nos tornássemos filhos dele. Olha que testemunho de amor maravilhoso desse Deus maravilhoso, nosso querido Pai. Então São João ele fala, né? Se o mundo não nos conhece é porque ainda não conheceu a Ele. As pessoas ainda não conhecem a Deus. Hoje as pessoas vivem o materialismo e infelizmente dentro da igreja, os católicos de banco, os católicos jujuba, não conhecem a Deus. Não conhecem, não têm a experiência verdadeira com o Senhor, do qual um dia eu e você tivemos. Essa experiência que faz com que nós temos uma ânsia de buscar o Senhor na oração, no grupo de oração, no louvor, na oração do terço, principalmente na Eucaristia. Meus irmãos, se nós não tivermos essa ânsia de estar com o Senhor, alguma coisa está errada. Senão você vai se tornar o católico domingueiro. Sabe o que é o católico domingueiro? É aquele que vai na missa
O padre nem terminou da bênção, ele já está fazendo almoço. Já está lá fazendo almoço já. Esse é o católico domingueiro. Por que você está falando isso, André? Não, porque eu trabalho na paróquia. E, gente, não é que eu estou olhando a vida dos outros, não, tá? Fala assim, nossa, o André está trabalhando para ficar olhando a vida dos outros, que vai na missa. Não, não é isso. É que, justamente, por eu estar presente todo dia na igreja, então você vai observando como as pessoas se portam dentro da igreja. E aquilo também, para mim, é um aprendizado, para que, assim, eu possa ser melhor. Não porque eu sou melhor que as pessoas, não, mas que eu possa ser melhor para Deus. Como dizia Santo Inácio de Loyola, óptimo dio, o melhor para Deus. Então, quando eu for rezar, o melhor para Deus. Quando eu for pregar, o melhor para Deus. Quando eu for cantar, o melhor para Deus. Quando eu for varrer aqui a igreja, o melhor para Deus. Então, tudo para Deus tem que ser o melhor. O meu melhor tempo tem que ser para Deus. Quando eu for meditar a palavra, eu tenho que jogar o celular no canto e tirar aquele tempo melhor para Deus. Porque hoje o demônio ele usa do celular para a gente se distrair. E aí você não consegue, principalmente dentro da igreja, você quer ver ali alguma coisa na missa? Não, se prepare para vir para a missa. Então, como os filhos de Deus, ele está falando assim, porque as pessoas não conhecem. Então, vai vir para a missa? Chega meia hora antes. Vai no Santíssimo, reza, se prepara. Porque você vai estar no ápice da nossa fé, que é o santo sacrifício da Santa Missa, onde nós vamos comungar o corpo e o sangue de Jesus. Então, como filhos de Deus, nós temos que dar esse testemunho. As pessoas têm que olhar para nós, olhar principalmente como que nós nos comportamos, como que nós nos vestimos, porque é assim que nós vamos mostrando para as pessoas o que é ser católico. Porque, meus irmãos, não é fácil ser católico. Católico banqueiro tem um monte, domingueiro tem um monte. Não, eu estou falando católico, que vai pegar a sua cruz de cada dia e vai caminhar, e vai lutar contra o pecado, contra a fraqueza, para viver a santidade. E aí São João continua, amados, desde já somos filhos de Deus, mas que o que não seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião dessa manifestação, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Então, quando nós completarmos o nosso tempo aqui e merecermos o céu, nós iremos ver o Senhor face a face, tal como Ele é. E aí, na plenitude do último dia, no final dos tempos, quando Jesus vir na sua glória, Ele irá ressuscitar todos nós, uns para a glória eterna, outros para a condenação eterna. Então, teremos um corpo glorioso. Então ele está falando assim que no tempo vai se manifestar. Mas enquanto isso nós caminhamos aqui nesse vale de lágrimas. O que o mundo prega, o que Satanás prega é que assim, olha, o paraíso é aqui. Desculpa, não é. Esse vale de lágrimas aqui, nós iremos sofrer. Não pense, meus irmãos, não caia nessa arrogância, nessa soberba de dizer assim, bom, agora eu estou servindo no grupo, eu estou cantando, eu estou pregando, eu estou rezando todo dia, estou tendo uma vida de oração, que agora, né, meus problemas acabaram. Está parecendo aquela propaganda que tinha lá do Cacete Planeta, Tabajara, Organizações Tabajara. Seus problemas acabaram, né? Agora estou servindo ao Senhor, olha, meus problemas acabaram. Só quem é protestante fala isso. Porque, meus irmãos, desde que eu me conheço por gente, eu só sofro. Eu só sofro, pelo amor de Deus. Mas graças a Deus, eu sofro pela coisa certa. E há 16 anos que eu estou na renovação, que eu estou como pregador, há 16 anos, sou perseguido, sou tudo que você pensar. Tive momentos terríveis, mas graças a Deus, o Senhor me sustentou. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, a tua graça apenas, tu me bastas. Então, meus irmãos, eu tenho que ter essa consciência. E nesse período da pandemia, as pessoas se afastaram. As pessoas, no primeiro... Olha, gente, se nesse ensaio que aconteceu aí, dos 2 anos de pandemia, a gente viu quem é quem dentro da igreja e como católico, imagina quando começar a vir as perseguições. Não sou eu que estou falando, não é o careca aqui não, viu? É o Jesus que falou.
e também as aparições de Nossa Senhora. É só vocês depois, vai uma dica aqui, vou abrir uma aspa para vocês, tá? Entre no canal do Padre Vander, e lá vocês vejam as aparições de Nossa Senhora. Então ele tem 7 aulas que ele vai falando das aparições de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Salete, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Simples e Nossa Senhora de Acta. E aí vocês vão entender o que Nossa Senhora fala. Penitência, reparação, conversão. É isso. Então ele está falando aqui, as pessoas vão olhar para nós e vão ver como que nós estamos caminhando. Estamos realmente vivendo essa penitência? Estamos realmente sacrificando, fazendo sacrifício? Bom, se eu acordo às 6 horas da manhã, por que eu não posso acordar 10 para 6, fazer um sacrifício para Jesus? Meus irmãos, cuidado com a empolgação, viu? Eu conheço muitas pessoas que no começo da caminhada, irmã, já passou por isso também, né? Ah, que bom, agora eu vou acordar 3 horas da manhã e vou rezar o terço da misericórdia. Oh, glória! Aí foi, né? Rezou o primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia já começou meio que dormir. No quarto dia já rezou uma dezena. No quinto dia já dormiu. Nunca mais rezou. E eu vou falar uma coisa para vocês, viu, meus amados? Jesus está esperando até agora lá, viu? Então, cuidado com o que você promete para Deus, que ele aceita, viu? Não vai nessa onda assim, não, olha, não, é sério. Então, se você faz um propósito para Deus, cumpra. Eu fiz um propósito quando eu me consagrei a Nossa Senhora, a rezar todo dia o rosário. E desde então, são 11 anos que todo dia eu rezo o rosário. É Nossa Senhora, pode aplaudir. E pensa que é fácil? Não é. Mas é propósito. Então aqui São João está dizendo, olha, vocês têm que dar esse exemplo como filho de Deus. E ele continua, todo que nele está essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Tudo que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então nós temos que nos purificar, meus irmãos. Buscar confissão, né, de ter uma vida de penitência, de oração, porque é isso que tem que fazer todo católico. É observar os 10 mandamentos, observar o ensinamento de Jesus, pegar o exemplo dos santos. Fala para o seu irmão assim, meu irmão, minha irmã. Olha para o lado e fala, meu irmão, minha irmã. Você tem se purificado? Você tem se confessado? Amém. Então é isso. É buscar essa vida de conversão, essa vida de santidade. Porque o Senhor vai dizer assim, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Mas o que o demônio quer é que as pessoas hoje dentro da igreja querem que Jesus, querem que o Pai, quer que o Espírito Santo se adapte à tua vida. Desculpa, a tua vida medíocre que você leva. E não vai acontecer, meu irmão. Desculpa, tira o cavalinho da chuva. Porque não vai acontecer. Porque Deus, Ele não muda. Jesus falou assim, pode passar o tempo, pode passar tudo, mas as minhas palavras não passarão. Então aquilo que Deus falou para Moisés lá no monte Horebe, lá no monte Sinai, quando ele falou os 10 mandamentos, não mudou nada e não vai mudar nada, ponto final. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Ninguém é obrigado a ser católico. Mas a partir do momento que você quer ser católico, então seja católico fiel. Porque o demônio ele é muito sujo, então ele começa a colocar um monte de papagaiada dentro da fé. Não, mas isso aí era lá atrás, na época da Idade Média, que as pessoas, olha, tinham uma outra cabeça e que não sei o quê. Parece papagaio de pirata falando um monte de bobagem. Então, se purificar significa que eu tenho que olhar os 10 mandamentos. Meus irmãos, tem que colocar os 10 mandamentos na porta da geladeira, para quando você for abrir a geladeira, você olhar ali. Ainda mais para quem está fazendo regime, né? Tem que dar uma olhada assim. Mas olhar aqueles 10 mandamentos para dizer assim, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. E aí todo dia isso vai ficando gravado na sua mente, vai ficando gravado no seu coração. E assim você vai lutando contra o pecado. E assim você vai se purificando.
Porque, meus irmãos, se nós não temos essa consciência que nós temos que buscar a santidade todo dia, nós vamos cada vez mais nos tornando católicos mornos. E o Senhor fala lá em Apocalipse capítulo 3, Ele fala, você não é nem quente e nem frio, você é morno e eu vou vomitar você da minha boca. Isso é sério. Então ele está falando aqui para que eu e você tomamos consciência disso, para purificar o nosso coração. E é pela graça do Espírito Santo que vai fazer com que você e eu buscamos a santidade. Porque pelas nossas forças, meus irmãos, nós não conseguimos. Nós caímos e vamos cada vez mais para o buraco. É cego guiando cego, como o Senhor vai dizer. Mas sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Olha que forte isso. Então, quando nós buscamos a santidade, quando nós, com a graça de Deus, vivemos ali em oração, temos uma vida de santidade, nós não caímos no pecado. Pelo contrário, nós vamos nos fortalecendo. E assim nós vamos, vai dizer Santiago, resistir ao demônio e ele fugirá de você. Resistir ao pecado e ele fugirá de você. Então nós vamos cada vez mais nos aproximando de Jesus e nos afastamos do pecado. Isso é você cada vez mais viver a santidade. Ele fala que cada vez mais que nós lutamos e vivendo na santidade, cada vez mais nós estamos com o Senhor. Agora, se nós permanecemos no pecado, o pecado vai nos cada vez mais obscurecendo a nossa mente, obscurecendo o nosso coração, nós vamos nos afastando de Deus e assim nós vamos cada vez mais ficando do lado e das garras de Satanás. Porque ele é o pai do pecado, ele que desobedeceu a Deus, ele não quis adorar o Senhor, ele se rebelou e uma terça parte caiu para o inferno, junto com todos os seus anjos. Porque não quis ser fiel a Deus, não quis adorar o Senhor. Então quem peca, realmente, quem peca é do demônio, ponto final. Por quê? Porque Deus, ele não odeia o pecador, ele odeia o pecado. Então se nós estamos em pecado, nós estamos em inimizade com Deus. Aí você imagina, meu irmão, vem na missa, não comunga, porque não pode comungar, apesar que, infelizmente, a fila da comunhão está maior que as filas da confissão. Então você está fazendo uma comunhão sacrílega. E se tu morrer naquele momento ali, desculpa falar, tu vai direto para o inferno, passagem direta. Nem no purgatório você vai. Como diz o grande padre José Augusto. Meu Deus, pelo amor de Deus, mire o céu, mas mire o céu muito bem mirado, porque se você errar o céu, você vai cair no purgatório. Então, meu filho, não mire o purgatório, porque se você errar, o Waze vai te levar para o outro lado. O que ele está dizendo, o padre José Augusto? É justamente para que nós temos uma única meta, o céu. Então, mire o céu, se esforce para buscar o céu, que, ao ver das dúvidas, se errar o caminho, o purgatório está garantido. É sério, meus irmãos. Nós não podemos brincar com a salvação. Porque quem vive no pecado, vive com o diabo. Ponto final. A pessoa pode vir aqui na missa, participar da missa, participar do grupo de oração, pode rezar. Mas se ela está em pecado, se ela não quer buscar a santidade, se ela não quer viver, lutar contra aquilo que afasta ela de Deus, ela está do lado do diabo. Ponto final. Ela apenas está ali só por estar. O corpo está ali, mas a alma já não está mais em comunhão com Deus. Então, significa que eu tenho que lutar todo dia contra o pecado. É viver o PHN, como o Dunga fala na Canção Nova, na época que ele estava, né? O PHN, por hoje não vou mais pecar. É viver justamente o dia. Eu não sei amanhã. O ontem já foi, mas o amanhã eu não sei. Eu sei o hoje. Então eu tenho que viver o hoje. E o viver hoje significa que eu tenho que viver fazer a vontade do Senhor. Porque eu não sei quando Ele pode me chamar. Por isso, é essa mudança, essa metanoia, essa mudança de vida. E essa mudança de vida significa que eu tenho que renunciar à minha carne. Renunciar à concupiscência ao pecado. Por quê? Porque a carne e o espírito é uma briga. Aquilo que faz com que o meu espírito, vai dizer São Paulo, né? A minha vontade é fazer aquilo que não quero, mas eu acabo fazendo aquilo que não quero. E lá em Romanos ele vai dizer no capítulo 1 que o homem, ele colocou a criatura no lugar de Deus. É só nós olharmos hoje, meus irmãos.
As famílias estão sendo atacadas por Satanás. Por quê? Porque uma família desestruturada, você tem uma sociedade desestruturada. E aí você tem um egoísmo dentro da família, você tem um egoísmo dentro dos casais. E aí, quem que está reinando ali é Jesus Cristo? Não. Porque só tem confusão, só tem briga, só tem desamor. Então Satanás, ele sabe que a família, como vai dizer São João Paulo II, né? Que a família é a pequena igreja do lar. Então, se uma família está rezando unida, se uma família está lutando unida contra o pecado, essa família, ela vai santificando os que estão em volta de vocês. Não só a pessoa vai santificando, mas os que estão em volta, os seus também. E aí isso vai se multiplicando. Então você vai ter uma sociedade, um bairro que vai se santificando. E o bairro você vai ter uma cidade. De uma cidade você vai ter um estado. De um estado você vai ter um país. E de um país você vai ter um mundo. Por isso que nós temos que pregar o reinado de Cristo. O Cristo Rei. Nós comemoramos domingo a festa de Cristo Rei. Então Cristo tem que reinar nos corações. E reinar nos corações significa que o Cristo tem que reinar quando eu estou no meu trabalho. Cristo tem que reinar quando eu estou na faculdade. Cristo tem que reinar onde eu estou, qualquer lugar. Mas parece que as pessoas hoje em dia, os católicos, têm medo de carregar uma cruz. Têm medo de andar com uma camiseta de Nossa Senhora ou de Jesus. Não pode ofender ali aquela pessoa, porque ela pode sentir. Isso é respeito humano. Tem medo, tem vergonha de pegar um terço e rezar o terço no metrô cheio? Porque você tem medo tem vergonha de falar qual é a sua fé? Porque Jesus vai dizer assim: se vocês tiverem vergonha de mim, eu terei vergonha de vocês diante do meu Pai. Então, como é que nós estamos como católico? Estamos exercendo nossa fé? Então você vai santificando a sociedade. As pessoas vão olhando para você e vão vendo diferente. Significa que eu tenho que pregar para as pessoas que Jesus é o único Senhor, o Rei do Universo, o Rei dos Reis. Então Satanás, sabendo disso, ele começa a destruir as famílias, ele começa a colocar coisas que destroem as famílias, essa porcaria do inferno, que é essa ideologia de gênero, toda essa desgraça que a gente vê aí, tudo isso é obra de Satanás, que pega os seus, né, que aqui ó, são filhos do diabo, não estão mais com Jesus. Ai, André, mas espera aí, né? Olha, é o seguinte, né? Pode falar assim, que a pessoa, né, pode se sentir ofendida. Meu irmão, Jesus fala: acolhei todos eles, mas eu tenho que falar como profeta e como católico, todos nós. Você foi batizado. Fala assim: meu irmão, você foi batizado. Você foi chamado para ser profeta, para anunciar e denunciar. Amém? Então, se aquele irmão está no erro, é seu dever, como católico, falar assim: meu irmão, o caminho é esse. O caminho é esse. A palavra diz isso. A igreja diz isso. Ah, mas ele não vai me ouvir. Bom, o problema dele com Deus. O seu papel você tem que cumprir. Porque Ezequiel 18 vai dizer que a responsabilidade do profeta, se uma nação ela está perecendo, e você ir lá e não falar para aquela nação que ela está no erro, aquele sangue daquela nação cairá sobre você. Agora, se aquela nação ouviu você e se arrependeu, o sangue daquela nação não cairá sobre você. Então a responsabilidade, você pode ser uma pessoa que esteja pecando por omissão, sabendo que aquela pessoa está no erro. Chama ela no canto. Lógico, não vai pegar e vai mandar um zap para todo mundo no grupo lá. Olha, pessoal, olha, o Renan ali, olha, tá dando uma pecada ali, tá feio, viu? A irmã ali, olha, né? Vai lá no zap não. Chama a parte. Conversa com aquela pessoa. É isso que a igreja ensina. Então significa que eu tenho que mostrar que é assim que eu vivo a minha fé como católico. Eu não posso querer agradar o mundo, porque se eu querer agradar o mundo, eu vou querer agradar ao diabo e não a Deus. Porque o Senhor vai dizer assim: não tem como você seguir a dois senhores, ou amar a um ou odiar a outro. Não tem como você querer agradar as pessoas do mundo. Eu sou odiado para as pessoas. Eu sou odiado. Tem pessoas que querem me ver, se imaginar. Eu rezo por elas. Eu rezo por elas. Dentro da igreja tem pessoas que, você nem imagina. A pessoa chega com aquele carinha, aquela cara verde, né? Assim. Aí eu, oi, tudo bem? Deus abençoe.
como é que você está? Então, e eu fico normal. E o pessoal, você vê que a pessoa fica com raiva porque não consegue me tirar da graça. Por quê? O André, se fosse pelo André, eu já tinha mandado ela catar coquinho. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que age. Então a pessoa, vai dizer São Paulo, abençoai as pessoas que te maldizem, porque assim ela ficará corada de vergonha. Então aquelas pessoas que dentro da igreja que não gostam de mim, elas ficam com vergonha. Por quê? Porque sabem que eu não vou se rebaixar até elas. Pelo contrário, eu vou continuar defendendo aquilo que é verdade. Ponto final. Eu não tenho que agradar ela. Eu não tenho que agradar a ela. Eu tenho que agradar somente a Deus. Ponto. E aí ele continua. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque sua mente permanece nele. Ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. Nisto são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. É aquilo que eu estava comentando. Aqui você consegue saber quem é de Deus e quem é do diabo. Pelas obras, pelos frutos. Pelos frutos sabereis quem és. Tem coisas que você não precisa nem falar. Tem coisas que você só fala assim, Senhor, está nas tuas mãos. O próprio Espírito Santo vai mostrando. Aí você vai ver nos frutos, né? Os frutos, aí você sabe de qual árvore que ela é. Não se estresse. Né? Relax. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Veja, meus irmãos, por que Caim, ele fala, matou o seu irmão? Por inveja. Caim ofereceu a sua, por qualquer coisa, sabe? Pegou ela e deu para Deus. Quantas vezes nós somos Caim? Oferecemos qualquer coisa. Sei lá. Eu falo porque eu vejo na igreja as pessoas que estão de pastoral, vai lá e faz como se estivesse fazendo qualquer jeito. Eu falo assim, Senhor, misericórdia. Essa pessoa não entendeu ainda o que é servir. Servir significa, já, a palavra já ali, né? Servir. Não me servir. As pessoas confundem, né? Me servir. Me servir. Não. É servir. Significa servo. Não é o mestre. Né? Ele vai dizer, Jesus, não é o servo maior que o mestre. Se eu, como mestre, vos servir, também vós fazei uns aos outros. Ele fez isso, deu exemplo na missa, quando nós celebramos, né? Que é a missa do lava-pés, que é quando instituiu a Eucaristia. Ele, como Deus, vai dizer São Paulo em Filipenses 2, ele se esvaziou-se a si mesmo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Logos eterno, o Verbo que se encarnou no seio da Virgem Maria, se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Não tem para nossa mente humana entender quem é Deus e não entender quem é Jesus, a Santíssima Trindade, mas ele se esvaziou-se a si mesmo, fez-se homem, exceto no pecado. E no dia que ele instituiu a Eucaristia, ele tirou as roupas de sacerdote, colocou ali do lado uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos que não cheiravam muito bem. Diga-se de passagem. Devia estar um chulézão, imagina o chulé do Pedro. Né? Chulé tinha que ter, no mínimo. Fora os calos, né? Eles não tinham chinela, dava sandália com o pé. Os calos pareciam umas pedras desse tamanho assim, ó. Se passasse na lixa assim, quebrava até a lixa dos calos que eles tinham. Então Jesus foi até aqueles discípulos e lavou os pés. Ele deu exemplo. E aí tem nós, os católicos, né? Os católicos banqueiros, né? Ó, banqueiro não é dono de banco não, viu? É o pessoal rico. Os católicos de banco mesmo aqui, ó, os católicos de IBGE. Você é católico? Sou. Com que frequência? Nenhuma, eu não vou. Então você não é católico. Você é tudo menos católico. E aí a pessoa começa, né,
servir em algum ministério, servir em alguma pastoral, né? Não. A minha pastoral, o meu ministério, isso ok, é os donos da igreja. E esquece de olhar para ele, né? O Rei dos Reis, em sua divina majestade, se fez humilde. E não vou nem entrar em detalhe dela, né? Nossa querida mãe, a rainha, concebida sem pecado original, toda santa, toda cheia de graça, se pôs a servir. E os santos, poderiam olhar cada um desses santos que estão aqui, ó, exemplos. Eles se serviam ou serviam-se. É essa certeza que nós temos que olhar. Eu estou realmente na igreja para servir ou para ser servido? Para querer ser o dono da igreja? Para querer impor as coisas? Para querer achar que eu sou a última bala, né, chita do mercado? Cara, essa aí é antiga, hein? Bala chita. A última bolachinha traquinas, que está pequenininha agora, em misericórdia. Está tudo diminuído agora, né? Vocês viram já? Desse tamanhozinho assim, ó. Parece bala. Diminui tudo. Até o panetone também não é mais 1 quilo, viu? Mas veja, meus irmãos. O servir significa que eu estou ali por amor a Deus. O servir significa que quem tem que me recompensar é Deus, não é o padre. Ai, o padre nem viu o que eu fiz. Ai, o padre não sei o quê. Meus irmãos, eu poderia muito bem estar me gabando. Estou dando um exemplo, tá? Não estou aqui para me aparecer. Mas vou mostrar para vocês o significa o silêncio de Maria, você não querer que a glória seja tua e seja de Deus. Eu consegui o restauro dos sinos da paróquia São João Batista do Braz e a automatização. Ninguém sabe, só eu e o padre. Lógico, vocês estão sabendo agora. Mas por que eu estou falando isso? Eu entrei em contato. Né? Eu gosto, tem coisas que eu quero fazer naquela igreja e que eu vejo que as pessoas, sabe, não se, sabe. É a casa de Deus, todo mundo. O melhor para Deus. Então, voltar àquela tradição de os sinos tocarem, as pessoas ouvirem. Nossa, eu vou na missa. Entrei em contato com uma empresa, mandei e-mail, até esqueci desse e-mail. E aí depois me ligaram. Olha, foi aprovado, tal, não sei o que, tal. Entrei em contato com o padre ficou todo feliz. E aí já marcou o cardeal. O cardeal vai dia 20 de dezembro fazer a inauguração do sino. E ninguém sabe. Tem gente da paróquia lá que participa, nem sabe quem que correu atrás disso aí. Eu nem faço questão. Por quê? Porque não tem que mostrar. Quem tem que aparecer é ele. E se eu pudesse, eu faria mais coisas. Se eu tivesse contato de mais empresário, eu ia correr atrás para restaurar do órgão, restaurar os vitrais, restaurar as pinturas que foram apagadas, porque após o Concílio Vaticano II, com a influência maçônica dentro da igreja, com a teologia da libertação, esse câncer maldito aí, os padres, né, tudo revolucionário, começaram a meter tinta, quebrar altar, fazer tudo que você pensar. Graças a Deus que essa igreja aqui está intacta. Mas muitas igrejas foram destruídas. Hoje tem igreja que você vai que parece templo protestante. Perdeu-se a beleza. Porque a beleza não significa que eu sou escravo da beleza, mas Deus é belo. E vai dizer Aristóteles, quando você contempla o belo, você contempla Deus. E ele era uma pessoa que nem conhecia Deus, ele era um filósofo pagão. Mas o Espírito Santo, ali no coração dele, ele não conhecia ainda. Não conhecia a verdade que nós conhecemos. Então, quando você contempla o belo, você contempla Deus. Então, quando você entra numa igreja dessa, você contempla a beleza, lógico, não tem comparação. Deus não tem como nós imaginarmos a sua beleza, mas você começa a entrar em oração. Quando você entra nessa igreja, você vai entrando em oração. Quando você entra no Mosteiro São Bento, você entra em oração. Só que quando você vai numa igreja moderna, parece que eu estou num templo protestante. Então, é você olhar para isso e você querer servir. Então não quis me aparecer e nem quero, nem faço questão. Ainda bem que o padre ficou quietinho e não falou nada para ninguém, graças a Deus. Se ele falasse, padre, pelo amor de Deus, não fala para ninguém não. Porque é necessário que ele apareça e eu diminua. Continuamos aqui. Porque esta é a mensagem que ouviste, né?
Por que o Caim pela sua inveja? Então Caim ofereceu qualquer coisa lá. Pegou lá uns negócios lá da terra e foi lá e entregou para Deus. Só que quando você pega e olha para Abel, Abel ofereceu o melhor. Abel ofereceu o quê? O cordeiro. Agradou o coração de Deus. Só que a Caim ficou com inveja. E aí ele foi e matou o irmão. Então veja que ele está falando aqui a descendência de Caim, a descendência da serpente, a descendência de Satanás, as pessoas que não estão com Deus. Então você consegue diferenciar. É pelos frutos. Você vê quem que é de Deus e quem que não é de Deus. E aí ele continua. Nisto conhecemos o amor. Se alguém possuindo os bens desse mundo e seu irmão em necessidade vai fechar as entranhas, então nós temos que olhar para o irmão. Aquele que está necessitado, meus irmãos, não vamos cair na tentação que muitas pessoas, infelizmente, transformaram a igreja em ONG. A igreja não é ONG. A igreja é corpo místico de Cristo. Nós temos que fazer o nosso papel de caridade. Primeiro, a caridade espiritual. Do que adianta eu dar uma comida, uma roupa para o irmão e o irmão ir para o inferno? Eu falei alguma palavra para ele, eu rezei com ele, eu falei de Jesus, eu levei ele para confessar. Aí eu alimento espiritualmente ele, em seguida eu já alimento fisicamente. Um pão, um suco, um arroz, um feijão. Mas eu tenho que alimentar ele espiritualmente, senão vira uma ONG. Você rezou pelo irmão? Não, mas você rezou com ele, você conversou com ele, você viu o que ele precisa. Você falou para ele, irmão, quer que eu chame um padre para você se confessar, para você voltar para Jesus? Jesus te ama, então você tem que evangelizar. Isso significa que eu tenho que ter uma caridade espiritual e uma caridade material. Senão fica parecendo ONG. E ONG tem um monte aí que faz a mesma coisa. É isso que se perdeu e as pessoas ainda não entenderam. E aí ele continua. Não amemos com as palavras, mas amemos com ações. E aí, nisso saberemos que somos a verdade, diante da tranquilidade de nosso coração. Se o nosso coração vier a nos condenar, porque Deus é maior e o nosso amor conhece as coisas. Então, nós temos que ter essa comunhão com Deus. Nós temos que ter essa intimidade com o Senhor. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. E tudo o que lhe pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos. Este é o mandamento, crer no Senhor Jesus Cristo. E aquele que guarda os mandamentos está sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando nós pedimos, temos que pedir, Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha. Mas quantas vezes, Senhor, quero ganhar na Mega Sena. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Como que você vai dizer o Senhor, não sabeis pedir errado? Mateus 6, buscai o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Pedir mal. Como que você está fazendo a sua oração? Senhor, tu sabes o meu coração, tu conheces, eu necessito disso, eu quero isso, mas contudo, Senhor, que seja feita a tua vontade, e se for para minha salvação eterna. São Inácio de Loyola, ele sempre fala que nós somos criados para amar, louvar, glorificar e adorar a nosso Senhor Jesus Cristo e assim salvar a nossa alma. Qualquer coisa que nós somos pedir para Deus, se aquilo vai fazer com que eu possa perder a minha alma, Deus não vai conceder. E aí nós, como Felipe Rento, não vou mais na missa. Não vou mais no grupo de oração. Não sei o quê. Deus me atendeu. Deus não me atendeu. Viu? Felipe Rento. Então você não vinha na igreja para ter o amor de Deus, para estar com Deus, por amar a Deus, para estar com Ele. Não, você vinha por interesse. Você acha que Deus é fast food. Vou lá, pego e trago de volta. Então, meus irmãos, nessa noite, nós vamos fazer um momento agora de oração. Eu quero convidar vocês a se levantarem agora. Nós vamos fazer aqui
Entenda. Da última vez que eu fiz uma bênção, eu lembro que nós fizemos um momento aqui. Então, nós vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora, de Santa Cândida, para que nós saiamos daqui hoje com a graça e a certeza que nós somos filhos de Deus, que nós vamos buscar a santidade e nós vamos estar melhor cada dia mais. Na sua casa, medite depois essa carta de São João, com calma, antes de dormir. E faça um exame de consciência antes de você dormir, para ver se realmente, nesse dia, Senhor, eu te agradei, eu fiz a tua vontade, eu agi como filho teu, eu agi como filho do inimigo. Então, meu irmão, minha irmã, quando você entrar aqui por esse corredor, se concentre apenas entre você e o Senhor. Pede o auxílio do seu anjo da guarda. Entregue o seu coração ferido, machucado. Meu irmão, não sei como você chegou. Eu não sei como você chegou nessa noite. Mas eu sei como você vai sair. Cheio e repleto do Espírito Santo de Deus. Eu te vejo procurar muitos caminhos. Esse céu Seus olhos. E vai se entregando a Jesus com muita calma. Tu anseias um alento. Os afetos que procuras conquistar. Nos teus olhos eu percebo a tristeza, um vazio que ninguém pode suprir. Eu te amo e quero ser teu grande amigo. Se me acolhes, vida nova te darei. Cheguei agora, estou à porta e peço entrada.